algo ainda precisa ser moldado. Nós não entendemos. Irmãos, nós somos apenas vaso. O oleiro é Deus. E Ele sabe exatamente quando nós precisamos ser remodelados. Nós temos vivido muitas das vezes, aleluias, querendo que as coisas aconteçam e seja da nossa maneira. Mas eu quero te dizer, quem tem chamado de Deus, ele não presta para mais nada. Ele tem que simplesmente obedecer e fazer aquilo que Deus tem lhe ordenado. Porque a obra, aleluia, é do Senhor. E não pode ser feita da maneira que nós queremos, mas da maneira que Ele quer. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Para ser vaso não é fácil. Glória a Deus. Para ser um vaso nas mãos do Senhor não é fácil. Glória a Deus. Não é fácil. Ele precisa estar sempre sendo trabalhado. E nós, como barro, não podemos resistir. Irmãos, quando o barro resiste, sabe, não tem como o oleiro trabalhar sobre ele, porque se não deixar tirar as pedrinhas impurezas que há nele, não tem como aquele vaso, aquele barro se tornar um vaso perfeito. E quando Deus começa a trabalhar na minha vida, começa a trabalhar na tua vida, sabe, nós como carne, né, muitas das vezes nós queremos abandonar tudo. Nós queremos largar tudo. E pensamos até que Deus já não quer mais nada, que Deus não tem mais compromisso, que Deus já não ama, Deus não me ama mais. Por que Deus abençoa a irmã Joana que está à minha direita, a irmã Maria que está à minha esquerda, e eu estou sempre em constante luta? É porque Deus tem pressa na tua vida, e Deus te separou para trabalhar na tua vida. Porque Deus quer te fazer um grande vaso na sua obra. Não questione. Barro não questiona. Aleluia, nós não temos que questionar. O oleiro sabe exatamente como trabalhar. O oleiro sabe exatamente, aleluia, qual forma dar a esse vaso. Ai, mas eu não estou aguentando mais. Essa luta está doendo demais. Eu vou desistir de tudo. E muitas das vezes está a um passo de receber a vitória. Eu tenho visto muitos irmãos, por falta de vigilância, por falta de sensibilidade, não tem deixado, aleluia, o Espírito Santo de Deus concluir a sua obra na sua vida. Muitos, como a irmã disse aqui no início, abandonaram, esfriaram, por falta de entendimento, porque não tem mais sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. E a Bíblia diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Não questione. Aleluia. Se a tua prova está árdua demais, apenas diga: Senhor, eu obedeço. Aleluia. Senhor, cumpre em mim o teu querer. Senhor, faça cumprir na minha vida aquilo que tu queres. Que não seja da maneira que eu quero, mas da maneira que o Senhor quer. Aleluia. Não seja como a tola ou como o tolo que tem, aleluia, trocado, aleluia, a sua bênção muitas das vezes por uma falsa aparente, aleluia, felicidadezinha, que muitas das vezes, irmãos, é passageira. Meu Senhor. Quantas pessoas têm têm deixado a presença de Deus, aleluia, para viver os prazeres aí fora. Mas eu quero te dizer que o vaso de Deus, aleluia, ele tem que ser cheio do azeite do Senhor. E Deus está para encher este vaso. Por isso fique na brecha, fique atento, fique ligado, porque Deus está levantando nessa última hora verdadeiros adoradores que vai marcar essa geração. Aleluia, porque Deus já tem decretado na
o que Deus faz, o homem não pode desfazer. Glória a Deus. Você não tem entendido. Ah, pastora, mas eu não entendo. Eu não aguento mais. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa manhã para te dizer, aguenta um pouquinho mais. Glória a Deus. Aguenta um pouquinho mais. Glória a Deus. Esse deserto não vai te vencer. Se você está no deserto, creia que Deus vai entrar com providência. Deus, Ele não te deixa só. O povo de Deus, quando saiu ali do Egito, que começou a caminhar no meio daquele deserto, diz a palavra de Deus que o Senhor proveu ali para aquele povo maná. Aleluia, proveu as vestes, proveu o calçado. E até mesmo as crianças que cresceram, que iam crescendo, Deus provia o calçado, nada lhes faltava, porque Deus estava com o seu povo. Aleluia. Arabaçu e cantarabunai. Aleluia. Nós temos que ser sensíveis à voz do Senhor. Nós temos, irmãos, que nos esforçarmos para recebermos o nosso milagre. Temos que nos esforçarmos. A luta está batendo na minha porta, mas eu tenho que ser mais forte. Eu tenho que ter força para buscar o Senhor em oração. Eu tenho que ter força para marchar para a casa de Deus, ali nos cultos do ciclo de oração, e orar e buscar, porque eu sei que Deus vai mudar a minha história. Você tem que crer no teu milagre, porque você não foi feito vaso, aleluia, um vasozinho que se quebra com facilidade, não. Deus te preparou, Deus trabalhou na tua vida, Deus já tirou todas as impurezas, já tirou tudo aquilo, aleluia, que poderia impedir que você se transformasse num vaso perfeito. E se ainda não te fez esse vaso, Ele está para fazer. Glória a Deus, aleluia. Mas eu quero te dizer, vaso, ele se submete. Glória a Deus. Vaso se submete à vontade do oleiro. Glória a Deus. Ele se submete, mas de que maneira? Obedecendo. Glória a Deus. Ai, obedecendo. Eu achei muito lindo aqui a irmã Glória falando. a Deus. A pastora Lúcia, pastora, eu tenho prazer em te servir, o pastor, em fazer isso e isso para a senhora. Irmãos, isso é uma coisa Glória a muito Deus. linda. Aleluia. Não é fácil ser pastores hoje. Está muito difícil. Hoje não está fácil mais pastorear, porque muitos já não tem mais aquele respeito pelos pastores. E eu quero dizer aqui que nós, como mulheres, pastores, esposas dos pastores, a gente muitas das vezes precisamos de um apoio assim. A gente precisa de um abraço. A gente precisa de alguém que está aqui do nosso lado, de uma moabita, que chega e diga: pastora, eu estou contigo. Pastora, conte comigo, conte com as minhas orações. Isso é muito lindo, irmãos. As irmãs andarem unidas com a pastora, com os pastores. Quando, aleluia, as irmãs se unem, aleluia, a Bíblia diz assim, que o mal não pode prevalecer. Hoje, nessa manhã aqui, poderia também ter muitos homens. Nós temos aqui 4 varões abençoados de Deus. Mas eu louvo a Deus, porque as mulheres de Deus, queiram os homens ou não, mas nós mulheres, aleluia, temos sido a maioria em tudo aí. Ciclo de oração, libertação, nos cultos. Eita glória, nós estamos mulheres de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Somos colunas, irmãos. E o teu valor é muito grande diante de Deus. Eu poderia aqui nessa manhã, sabe, trazer uma palavra assim, mais eloquente, mas eu ministro da maneira que Deus me ordena. Eu tinha preparado uma mensagem totalmente contrária que eu estou falando aqui. Mas o Espírito Santo mudou a minha mensagem. Eu não sei porquê, mas eu estou obedecendo. Vaso não tem querer.
vaso simplesmente se submete. E naquele momento ele percebeu que o vaso se quebrou nas mãos do oleiro. E o que ele observou foi que o oleiro pegou aquele barro e voltou a trabalhar no barro, refazendo aquele vaso. Deus tem prazer em trabalhar em nós. Maravilha! Mesmo quando nós somos falhos, mesmo quando nós estamos aqui firmes e de repente, nós nos sentimos falhos e caímos, ou às vezes pecamos ou cometemos algo que não agradou ao Senhor. Ele tem um prazer em pegar você, aleluia, refazer novamente. E Ele está aqui nessa manhã para fazer isso na tua vida. Ele está aqui nessa manhã para te refazer as tuas forças, para refazer aqui nesta manhã, aleluia, para ressuscitar os teus sonhos, para ressuscitar os teus projetos, para levantar você novamente e colocar, aleluia, de pé na presença dEle. Deus tem prazer, porque a Bíblia diz assim que o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. E como homem que somos, nós somos falhos. Às vezes caímos e às vezes nos levantamos. Aleluia, mas quem nos sustenta de pé é Deus. Sem a presença de Deus nós não somos nada. Deus tem prazer em refazer o vaso. E naquele momento o oleiro refez aquele vaso que aparentemente não tinha valor algum, aquele vaso que não valia, não prestava para nada. Assim éramos nós quando o Senhor nos escolheu, quando o Senhor nos achou. Não prestávamos para nada, não éramos nada, mas é exatamente, aleluia, é exatamente esse nada que Deus fez tudo. Foi exatamente assim que Deus, aleluia, pegou você, aceitou você, transformou e te amou. Por isso eu te digo nessa manhã, você tem valor para Deus. Porque antes mesmo, aleluia, de você ser gerado, o Senhor já te amava. Tenha prazer em servir ao Senhor. Tenha prazer em estar de pé na obra do Senhor. Jesus está voltando e nós temos que somar na casa do Senhor, porque ovelha gera ovelha e você é ovelha na casa do Pai. É hora de nos preocuparmos com a obra do Senhor. Não éramos nada. Eu me lembro que quando o Senhor me achou, quando o Senhor me escolheu, eu não era nada. Eu não tinha serventia. O meu nome sequer ninguém sabia quem eu era. Mas o Senhor olhou lá do céu e falou: é aquela Miriam que eu quero para a minha obra. É ela que eu vou trabalhar na vida dela e vou transformar em um vaso. É uma senhorinha que eu quero na minha obra. Hoje ela não presta para nada, mas vai chegar uma hora que ela vai ter grande serventia na minha obra. Aleluia. Hoje você não serve para nada, mas vai chegar a hora que Deus vai soprar o teu nome nos quatro cantos. Aleluia. E todos irão se dobrar para ver o agir de Deus na tua vida. Arabassi, cantarabana. Deus refaz o vaso. Aleluia. Ai, pastora, mas está demorando tanto de Deus terminar esse trabalho na minha vida. O tempo quem determina é Deus. Não cabe a nós questionar, porque Deus sabe exatamente a hora de entrar e dar um basta. Ele sabe exatamente a hora, aleluia, de soprar, de cessar, aleluia, essa tribulação. Deus sabe exatamente a hora de trabalhar. E Deus, irmãos, Ele é fiel para terminar aquilo que Ele começou. Ele é fiel para terminar aquilo que Ele começou. Porque Ele não começa
Essa circunstância que Deus está usando na tua vida é para poder moldar, é para poder colocar algo no lugar, é para poder, aleluia, usar essa situação para fazer, aleluia, com que tu tenha mais, aleluia, firmeza, mais coragem, para que você tenha mais couro grosso para suportar, aleluia, no campo de batalha. Aleluia. Aleluia. Deus tem a sua maneira de trabalhar. Não queira questionar o oleiro, apenas se submeta, aleluia, porque Deus sabe exatamente como trabalhar. Oh, Aleluia. glória a Deus. Foi assim com Jó. Ele tinha tudo. De repente, Deus permitiu que Satanás entrasse e acabasse com tudo que Jó tinha. Mas ele não conseguiu acabar com os sonhos, com o amor, com a fidelidade de Jó. E diz a palavra que por causa da fidelidade dele, o Senhor depois Graças a Deus. restituiu. Ele multiplicou. Sabe por quê? Porque quando Deus entra para nos abençoar, aleluia, irmãos, creio que tudo virá ainda muito melhor do que o que você tinha. Se você tinha 1, Deus vai te dar 10. Se você tinha 3, Deus vai te dar 1000. Porque o nosso Deus, Ele tem prazer em restituir. Glória a Deus. Eu me lembro que quando eu estava sendo, quando eu fui separada para a obra, mas o meu esposo, meu esposo foi separado para ser obreiro. O primeiro cargo dele foi diácono. E quando o pastor separa o seu esposo, automaticamente você vai junto com ele para a prova. Porque nós somos uma só carne, mulheres de Deus. E como uma só carne, a gente padecemos também. E eu me lembro que cada degrau que meu esposo galgou foi uma experiência diferente. Mas em todas essas experiências eu dizia, Senhor, Tu sabes o porquê de tudo isso. Glória. Não cabe a nós questionar. Não cabe a nós querermos entender. Apenas nós nos submetemos. Às vezes vinha aqueles momentos de dar vontade de murmurar, porque nós somos falhos, nós somos carne. Glória a Deus. Mas o Senhor em tudo nos deu graça. Glória a Deus. Eu me lembro que uma das adversidades maiores que eu sofrimos não foi a necessidade que eu passei dentro da minha casa, de ter dia de faltar o feijão para me cozinhar e eu não tinha. Meus meninos pediram leite para tomar e eu não tinha. Aleluia! E eu adoçava a aguinha com açúcar e dava para meus filhos tomar. Mas naquele momento que Deus estava trabalhando na nossa vida, Ele estava nos ensinando algo. Glória a Deus. Ele estava nos ensinando a vivermos na dependência dEle. Porque quando Deus permite que você passe por alguma adversidade, é porque Ele está trabalhando no teu vaso. Ele quer que você aprenda a viver na dependência dEle. Muitas das vezes nós queremos ajudar a Deus, queremos fazer as coisas da nossa maneira e não sabemos depender unicamente dEle. E Ele quer que nós aprendamos isso, a viver na dependência dEle. Eu estava ali na minha casa, faltando tudo, não tinha nada. Meu esposo tinha viajado para ver se conseguia alguma coisa. E eu fiquei em casa com meus 2 filhos. Meu filho pequeno, que hoje tem 16 anos, era um bebê. Ele estava amamentando e eu era muito magrinha, porque não estava tendo nem direito coisa para comer. E aí naquele dia, meu esposo ligou e falou, Miriam, eu estou tentando aqui e tal. E eu comecei a desligar o telefone, depois eu falei, peraí, eu vou orar, eu vou buscar o Senhor, porque o Deus que eu sirvo diz, aleluia, que Ele não deixa jamais o justo mendigar
era o pão. E eu comecei a orar e eu não me queixava, irmãos, para ninguém, para vizinho, nem para minha igreja na época. E eu comecei a orar, eu fui para os pés do Senhor orar. Quando eu estava orando, eu falei, Senhor, eu hoje não tenho feijão para fazer para os meus filhos. Eu hoje não tenho leite para dar para os meus filhos tomar. Mas em tudo eu te dou graça. Eu não sei porquê, Senhor. Mas se o Senhor permitiu que eu passasse por isso, é porque o Senhor tem algo a fazer na minha vida. E eu simplesmente me coloco nas tuas mãos como vaso. Mas Deus entra com providência. Nem tanto por mim, mas pelos meus filhos. E naquele momento que eu terminei de orar, irmãos, olha como o nosso Deus trabalha. Olha a forma que o nosso Deus trabalha. Deus não resiste a um clamor dos seus filhos. Quando nós começamos a orar, quando nós começamos a clamar, na posição de vaso, aleluia, o oleiro fiel começa então a se compadecer. E naquele momento eu saí do meu quarto e fui para a cozinha. E o meu telefone só recebia, não ligava. Meu telefone tocou. Quando tocou ali, eu fui atender aquele telefone. Quando eu atendi, uma irmã que na época congregava com nós, chamava-se irmã Johnny, uma grande empresária na época. Ela ligou e falou, Miriam, tá tudo bem, irmã Miriam? Eu falei, tá tudo. A minha voz ainda estava um pouquinho embargada, que eu estava orando, chorando. Ela, Mirinha, tá tudo bem? Ela tinha assim uma intimidade comigo. Eu falei, tá tudo bem, irmã Johnny. Eu vou te perguntar pela última vez. Porque eu estava aqui no meu escritório. De repente eu ouvi nitidamente uma voz falando comigo. Pega esse telefone e liga para a Mirinha agora. E eu estou te ligando porque eu sei que eu não estou te ligando por acaso. Porque o Espírito Santo mandou que eu te ligasse. Oh, naquele momento eu fui, aleluia, sincera e falei para ela, minha irmã, eu vou obedecer a voz do Espírito Santo. Eu estava orando a Deus nesse momento, pedindo a Ele uma providência. Porque eu não tenho hoje nem mesmo leite para fazer para os meus filhos. Mas eu estava orando a Deus para que Ele entrasse com providência. Aí ela disse, não me fala mais nada. Não precisa falar mais nada para mim. Desligou o telefone. Aleluia, Jesus. Passaram alguns minutos. Bateu ali no portão da minha casa. Quando eu fui ali atender, ela chegou, naquela época era um Santana Quanto. Irmãos, um porta-mala repleto. Tinha tudo o que a gente precisa para, sabe, para viver, para se sustentar. Até coisas supérfluas tinha ali. Ela levou até creme de leite, bombom, doce, tudo que vocês pensarem tinha aqui naquelas coisas. Obrigado, Jesus. E naquele momento eu glorifiquei a Deus. Ela deixou aquela compra. Ela terminou de me entregar aquela compra. Ela chegou, naquela época ela me deu R$50, que era muito dinheiro. Trouxe 3 caixas de leite e me entregou ali. E eu naquele momento falei, Senhor, Tu és fiel. Não precisa eu bater a minha boca aí fora, gritando aos 4 ventos que eu estou passando de mim. Aleluia! Glória a Deus! Porque o melhor lugar, o lugar mais certo, irmãos, de você depositar, aleluia, as tuas necessidades, as tuas dificuldades, é nos pés do Senhor Jesus. Porque quando Ele ouve, aleluia, a tua oração, Ele tem prazer em responder. Eu não tenho vergonha de contar isso aqui, porque Deus estava trabalhando, Ele estava trabalhando o meu caráter. Eu precisava passar por essa experiência, para que hoje eu pudesse aprender, aleluia, a também estender a minha mão quando eu via o meu irmão passar necessidade. Deus trabalhou na minha vida naquele momento. Outra experiência para me terminar foi, irmãos, uma vez, o meu filhinho caçula, o Adriel,
Ele tinha. Eu tenho tantas experiências. Graças a É Deus. bom quando Deus É trabalha em verdade. paz. Graças a Ele Deus. vai tirando as impurezas, vai permitindo que você passe por todos os processos, para quando você chegar lá, igual eu cheguei aqui hoje, eu tenho experiências para contar. Muitas das vezes, muitas pessoas falam, eu gostaria tanto de ser a irmã Miriam, eu gostaria tanto de ser a irmã Sorinha, Glória a mas Jesus, será que você seria capaz de fazer o caminho que a irmã Sorinha fez para chegar onde ela está? Oh, glória a Deus. Não é Aleluia. fácil, mas é lindo. É bom a gente querer. Nós temos sim, sabe, irmãos, de querer ser igual a pastora Lúcia, que passou e hoje está aqui uma guerreira de pé. Graças a Deus. Nós temos que nos espelharmos. Outra experiência linda que ficou marcada na minha vida foi quando meu filhinho Adriel, ele tinha apenas um ano e 6 meses. O meu filho tomou uma vacina aqui nesse postinho do Urias Magalhães. Irmãos, naquela época, havia algumas vacinas que estavam contaminadas. Eu não sei se alguns irmãos lembram disso pelo jornal na época. E morreram, se eu não me engano, 5 crianças. E o meu filho tomou essa vacina, ele não sabia. Quando eu cheguei em casa, nós fomos ali para a igreja. E quando eu cheguei na igreja, nós congregávamos ali no Crimeia Leste. Quando eu cheguei na igreja, eu percebi que o meu filho não estava muito bem. Mas eu pensei que fosse por causa da vacina que ele tomou, mas não que fosse um efeito da vacina. Irmãos, terminou o culto, nós oramos por ele e fomos para casa. Naquela época a gente andava com a bicicletinha, eu carregava um no colo e o meu bem carregava o outro assim, na frente da bicicleta. E nós fomos para casa, morando aqui no Crimeia Oeste. Quando nós chegamos ali em casa, irmãos, o meu filho foi ficando pior o estado dele. Ele foi ficando pior. Ele começou a perder a cor. O rosto dele foi ficando da cor de um defunto. Os lábios dele foi ficando escuro. Foi escurecendo os lábios dele. E de repente eu percebi que o meu filho já não tinha mais pulsação. E não dava tempo da gente correr para médico, não dava tempo de correr para postinho, não dava tempo de correr para lugar nenhum. Naquele momento então, meu esposo colocou ele sobre a nossa cama. E nós começamos a orar. Aí eu percebi que ele já não respirava mais. Ele não respirava. Ele não tinha mais nenhuma pulsação mais. Eu coloquei a mãozinha, eu não sentia mais o coração dele, eu não sentia mais nada. E as mãozinhas dele ficou aquela cor amarelada. E ficou gelado, irmãos. Já não tinha mais. Parece que o sangue dele já não estava mais trabalhando de acordo. E naquele momento eu me desesperei. Mas não me desesperei. Aleluia. Acreditando que naquele momento não tinha solução. Nós então colocamos ele sobre aquela cama e começamos a orar. Eu pulei em cima do meu filho, fiz igual Eliseu fez com o filho da sunamita. E comecei a orar sobre ele. E fui ministrando ali sobre a vida do meu filho. E fui repreendendo todo o mal. Eu não sabia ainda sobre o que tinha acontecido dessas vacinas, nem o que estava acontecendo, porque nessa época eu não tinha muito contato com televisão. Irmãos, naquela época, há 20 anos atrás, era mais rígido. Hoje nós temos televisão na nossa casa, todo mundo tem, né? A gente assiste as coisas que, né, não vai nos prejudicar, porque tudo nos é lícito, né? Mas tem muitas coisas que não nos convém. Televisão não é pecado, como muitos ensinam que é pecado. É pecado a forma que você usa ela. Então naquela época a gente não tínhamos muito contato, então eu não sabia o que estava acontecendo. Irmãos, o meu filho morreu. Ele morreu naquele momento. E nós ali orando, meu esposo de joelho e eu em cima dele. E eu pedi ao Senhor, que nesse momento o Senhor possa soprar novamente o fôlego de vida. E eu fui orando ali, fui soprando sobre a boca do meu filho, e fui orando. De repente, irmãos, eu percebi que algo desceu sobre aquela cama. Foi como se descesse algo assim, aleluia, sobre aquele lugar. Uma descarga elétrica. E naquele
Senhor ressuscitar o meu filho. Deus ressuscitou o meu filho, porque Deus estava trabalhando na nossa vida para que nós nos tornássemos vasos de valor na obra do Senhor. Deus tinha pressa no nosso ministério e nós não entendíamos. Por que tanta luta, Senhor? Por que tanta provação? Por que tudo isso nos sobreveio? Irmãos, quando nós damos por si, nós já estávamos pastoreando igreja, já éramos pastor. É assim que Deus trabalha. É assim que Deus trabalha na tua vida. Não questione a Deus o que você está passando hoje. Não questione a Deus o que você está, aleluia, padecendo. Porque é Deus trabalhando na tua vida para te fazer uma profeta, uma grande mulher de Deus na sua obra. Muitos apedrejam, mas Deus assim te diz: levanta a tua cabeça, coloca-te na minha presença, porque sou eu que estarei te enchendo na sua encantaramelaia para te fazer um vaso de valor na minha casa. Era da sua encantaramelaia. Aquele vaso foi refeito. O Senhor refez aquele vaso ali, o oleiro. E aquele vaso ficou ainda melhor do que o primeiro. Aleluia. Deus te refez. Esse barro que você era, que não valia nada, ele hoje vale muito, cara. Porque Jesus deu a sua vida por ti. Aquele vaso que não servia, um barro que não servia para nada, agora se transformou em uma grande obra de arte. E hoje pode ir para uma galeria e custa muito caro. Porque esse vaso foi trabalhado nas mãos do oleiro. Vem aqui à frente, vamos estar orando. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Você que tem chamado de Deus. Você que é vaso nas mãos do Senhor. Você que o Senhor tem levantado, aleluia. E o inferno tem usado pessoas para te intimidar. Hoje o Espírito Santo de Deus quer trabalhar na tua vida. Hoje o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui, aleluia, para te dizer: não temas, porque essa luta vai passar. Essa luta vai passar. Eu gostaria nesse momento aqui de pedir a missionária ali, a missionária irmã Cléris e a missionária irmã Divina ali, vem estar nos ajudando a orar aqui. Vem estar nos ajudando a orar. Aleluia. O irmão pode soltar um hino para mim lá rapidinho, número 3, e venha que nós vamos estar orando. Aleluia. Aleluia. Abre o teu coração. O Espírito Santo ainda está aqui nessa manhã. Não deixa, aleluia, o teu azeite se acabar. Mas começa nesta hora a orar ao Senhor. Começa você que é vaso. Começa agora a buscar a presença do Senhor, para que o Senhor venha sobre a tua vida, sobre o teu ministério. Aleluia. Oh, pode orar. Busca a presença de Deus nessa hora. Esteja nessa hora sendo cheia do Espírito Santo. Ora, Basui, Cantaramanai. Meu Deus, enche agora os teus vasos, Senhor. Aleluia. Só um pouquinho mais. Ora, Basui, Cantaramanai. Já posso ouvir barulho de uma multidão de adoradores.